Wow, this house is cute. But can I really get in the game in this economy? I do have savings, and I am responsible-ish. Ugh, I should bury it. I'm being wild. But what if I'm not being wild, though? Could I actually score a... Kick off your home buying journey with Zillow's new BuyAbility tool. It makes it easy to find out what you can afford, so you can get off the bench and onto the playing field with confidence. Check your BuyAbility, only on Zillow. Você está ouvindo o História FM. Haiti pós-revolução. O que aconteceu com essa nação depois da primeira revolução de escravizados da América? Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para conversar sobre esse assunto eu convidei Betânia Pereira, quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Betânia, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Olá, boa tarde, boa noite. Meu nome é Betânia Pereira, eu sou mestre em História pela Unicamp, também estou fazendo doutorado em História na Unicamp, onde eu pesquiso sobre história do Haiti, principalmente ali um pouquinho antes da Revolução Haitiana, um pouco depois, pegando a passagem do século XVIII para o século XIX. E antes de a gente entrar no episódio, pessoal, eu acho que muitos de vocês talvez não estão sabendo, mas alguns de vocês sabem. O História FM tem uma coleção de livros chamada Coleção História FM. No momento nós estamos com 3 publicações, a terceira acabou de sair, e uma dessas publicações é da Betânia, mais precisamente o livro sobre Revolução Haitiana. Então, Betânia, vamos aproveitar esse espaço e fala pra gente sobre o teu livro Revolução Haitiana, que é derivado do nosso episódio de Revolução Haitiana aqui de História FM, que eu tenho certeza que vários de vocês ouviram. Então, Betânia, fica à vontade, pode falar do teu livro. Bom, o livro eu escrevi pensando como um material mais introdutório sobre a Revolução Haitiana, por causa da ausência de material em português, principalmente para professores, para pessoas que não são historiadores, mas querem conhecer o assunto. Então é um livro bastante didático, organizado cronologicamente, para a gente conseguir entender melhor o que é esse grande acontecimento que é a Revolução Haitiana, que se relaciona com a Revolução Francesa, com a Revolução Americana, com as independências das Américas, né? Esses processos estão relacionados de alguma forma. E a Revolução Haitiana, que traz um conteúdo racial para esse momento, também está ali nesse momento de várias revoluções acontecendo. Então eu fiz esse livro, o Iclis me convidou para a coleção, e eu fiz pensando em um livro que fosse mais para um público mais abrangente, para que as pessoas pudessem conhecer, porque a gente sempre ouve falar alguma coisa sobre a Revolução Haitiana e sempre vem junto essa ausência de livros em português. Agora existe uma quantidade maior, tem um pouco mais de livros sendo traduzidos, de pesquisas acontecendo, mas ainda é algo que falta muito. Eu sou professora de educação básica e sei como faz falta também para a gente que, quando vai ensinar na sala de aula, esses conteúdos que lá na graduação não apareceram, é importante ter algo assim. Então, eu fiz esse livro que eu escrevi, né, pensando nesse público, mas pensando também em quem está interessado em conhecer. Ele tem uma bibliografia interessante que tenta dar conta de vários pesquisadores de diferentes lugares, de diferentes momentos, apresentar alguns desses pesquisadores que já falam de Haiti há algum tempo, para trazer isso para um público brasileiro mais amplo. E assim, gente, eu revisei o livro e eu posso garantir para vocês que, em termos de linguagem, o livro está bem acessível. E, inclusive, a gente colocou no fim do livro, a Betânia preparou um glossário biográfico que tem os nomes de todo mundo que está sendo citado no decorrer do texto. Então, se em algum momento você ficar um pouquinho perdido do quem é quem, tem um glossário lá para você se situar e saber quem é quem nessa história que é super interessante e ainda pouco tratada nos cursos de história. Mas, então é isso. Então, eu vou deixar na descrição o link para compra do livro. Vocês podem comprar ele no site da editora Juruá. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um cupom de desconto para vocês comprarem esse livro um pouquinho mais barato. E, claro, vamos para o episódio.
Pessoal, vocês sabem qual é o aniversário que vai rolar nesse mês de abril? Não é o meu, porque o meu foi em fevereiro. Mas em abril a gente tem o aniversário da Insider, a patrocinadora desse episódio do História FM. E quem ganha nesse aniversário é você. A Insider é essa nossa parceira de longa data que acredita na relevância do nosso trabalho, na importância de projetos educacionais gratuitos e na inteligência do nosso público, porque se você ouve História FM, você já está acostumado a fazer a melhor escolha, né? Eu sei que é meio egocêntrico falar isso, eu sei, mas hoje eu acordei com a autoestima boa, quero me valorizar e você pode valorizar o seu dinheiro investindo em roupas de qualidade com tecnologia que te dá conforto, aliás, tátil e térmico, desamassam sozinhas o corpo, não desbotam, e você tem várias opções de roupa, não só camiseta, tá? Tem boné, short, underwear, moletom, calça e até camisa social, que inclusive andei comprando uma recentemente, me apaixonei e já tô esperando pela segunda que eu comprei ontem, ou foi anteontem, não lembro, enfim, porque sim, eu sou parceiro da Insider, recebi algumas roupas deles e tudo, mas eu ainda sou cliente e ainda compro com eles, de tão bom que o produto deles é. E eu compro por quê? Porque eu tenho desconto, mas esse cupom não é exclusivo pra mim que sou parceiro deles, tá? Esse cupom também é pra você. Leva vantagem! Nesse período de aniversário da Insider, se você juntar o meu cupom de desconto, que é de 15%, você junta ele com os descontos que você acha no site, você talvez consiga chegar a até 30% de desconto, o que é um baita negócio. Mas ok, chega de papo. Qual é o cupom, afinal de contas? O cupom é História FM. Na hora de fechar a compra, você digita isso e você ganha os 15% de desconto. Mas tem um jeito ainda mais fácil. Se você entrar na Insider por aquele link e não pelo link convencional, você já tem esses 15% de desconto sem fazer nada. Então corre lá, porque depois de usar Insider, você não quer voltar atrás. E claro que eu tenho que falar da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia este podcast. E você que está ouvindo, é graças a você que o História FM existe, não apenas da audiência, mas também do apoio financeiro, porque custa manter o podcast no ar. E você pode me ajudar como? Acessando apoia.se/brigahistoria e fazendo qualquer apoio a partir de R$2 por mês. Apenas R$2, um valor bem em conta, você já mantém esse podcast no ar. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Álvaro Vasconcelos, Emanuele da Silva, Rodrigo Lacerda, Pedro dos Santos, André Barreto, Henrique Castro, Valdecir Ângelo, Wendel Borges e Marpeça de Castro. Muito obrigado, pessoal. Como eu disse, são vocês que mantêm esse programa no ar. Os nossos rendimentos caíram um pouco em relação ao ano passado, mas aos pouquinhos a gente está recuperando graças aos novos apoiadores que estão chegando toda semana, compensando aqueles que estão deixando de apoiar porque não foi mais possível fazer o apoio. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu espero que a gente possa continuar juntos daqui pra frente. Se você quiser fazer um apoio sem recompensas e pontual, sem cadastro, você pode fazer isso via Pix pela chave leituraobrigahistoria@gmail.com. O Haiti vive uma escalada de violência. Mas você sabe por que a sociedade civil de lá é totalmente contra uma intervenção militar estrangeira? Um tema que pouco a pouco vem ganhando cada vez mais destaque na historiografia é a Revolução Haitiana, que a despeito de a gente não ver tanto quanto deveria, aos poucos no Brasil a gente está começando a olhar um pouco mais para esse tema, e no História FM a gente já fez o episódio, inclusive aqui com a Betânia e tudo, vocês devem ter ouvido. Só que o nosso foco hoje aqui é um pouco diferente, é um episódio para a gente entender melhor o Haiti pós a independência, pós a Revolução, que é um recorte que é ainda menos trabalhado que a Revolução, né? A gente só ouve falar do Haiti por conta, sabe, de terremoto e desastres e tal, e é uma história muito rica que vale a pena dar essa atenção. Então, só para colocar todo mundo assim na mesma página, para não obrigar a galera a ouvir de novo o episódio sobre Revolução, embora eu acho que é o adequado a se fazer, mas para quem não ouviu, né, você pode fazer um resuminho só de como é que foi essa independência do Haiti? Essa pergunta é boa e ao mesmo tempo é complexa, porque é difícil fazer resumos breves de qualquer coisa sobre o Haiti, mas o processo de independência, na verdade a gente pensa a
Revolução Haitiana como um acontecimento longo, né? Começa ali mais ou menos em 1791 e vai até 1804, mas não é o tempo todo uma guerra de independência. A independência ela só acontece nos últimos anos, nos últimos 4 anos mais ou menos. E por quê? Porque, na verdade, a Revolução Haitiana, quando ela começa em 1791, são mais demandas dos escravizados, também algumas pessoas negras livres estão envolvidas, mas principalmente demandas dos escravizados pedindo ou melhorias na situação de trabalho. Não existe um projeto em comum desses grupos de abolição ou de independência ali logo em 1791. Mas conforme a situação vai mudando, né, como qualquer revolução, as coisas vão se construindo enquanto acontecem. Depois que passa esse momento que os escravizados conseguem as suas demandas e conseguem a abolição da escravidão em 1793, a escravidão é abolida no Império Francês, a gente conhece muito mais a data de 1848, mas anteriormente a escravidão já tinha sido abolida. É um processo bastante complicado que nem todas as colônias francesas entram nesses acontecimentos da abolição, mas na ilha de São Domingos, que é o nome colonial do Haiti, a abolição da escravidão acontece em 1793, porque os escravizados já estavam rebelados, já estavam ali se articulando junto com os revolucionários franceses. Eles conseguem fazer esse movimento de deixar o governo francês meio que sem escolha. Ou a França abolia a escravidão, ou eles iam continuar levando a destruição da ilha adiante, porque essa é a estratégia que os escravizados usam de destruir todas as plantações de cana, as plantações de café, e isso vai diretamente no centro econômico da França, que dependia das colônias e principalmente de São Domingos. São Domingos é a colônia que mais dava lucro para a França. Então, a escravidão é abolida em 1793, só que isso não se permanece. Quando Napoleão dá um golpe, a proposta dele é de retomar todas as leis, né, que existiam antes de 1789 e revogar tudo que a Revolução Francesa trouxe. Ele fala isso, ele escreve isso, e aí é nessa proposta de revogar tudo o que aconteceu, ele envia um grande exército para a colônia de São Domingos, um exército grande, com o próprio cunhado dele, vai como oficial, ele é um oficial militar e vai como general para comandar esse exército, então é algo muito caro ao Napoleão Bonaparte retomar essa ilha, né? Retomar o poder por completo da ilha, porque junto com não é só a abolição que abala o poder da França em São Domingos, mas com a abolição a gente tem uma ocorrência maior de líderes negros, generais negros, que vão também se associando ou buscando possibilidade de se associar com outros poderes europeus. Isso abala um pouco as propostas do Napoleão de se estabelecer no Caribe, de estabelecer um poder francês no Caribe, né? E quando Napoleão percebe que a ilha de São Domingos, o controle da ilha de São Domingos está escapando da mão dele, ele volta com esse projeto de reestabelecimento da escravidão. E é esse projeto de retorno da escravidão que faz com que se dispare o processo de independência no Haiti. Aí os líderes, não só os líderes militares, mas a própria população, que o exército, né, não é haitiano, mas a gente diz assim, o exército que vai ser o exército haitiano, ele é feito pela sua própria população, a população vai se armando e aprendendo a desenvolver táticas, etc. A população percebe que não é possível se manter livre e ser uma colônia francesa ao mesmo tempo. É preciso se separar da França para que a liberdade possa ser mantida. E notando que as coisas vão por esse caminho, os líderes começam a encaminhar para um processo de independência. Aí que o Haiti começa a pensar, a revolução vai se tornando essa revolução pela independência. Então, a abolição e independência são movimentos separados, mas que estão relacionados de alguma forma. Então, é um golpe de Napoleão que dispara esse processo, e é muito interessante até porque mesmo grupos que eram antagônicos dentro da colônia, como, por exemplo, grupos de ex-escravizados junto com os grupos de pessoas que já tinham nascido livres, que formavam grupos políticos um pouco diferentes, ou pessoas ligadas ao exército, altas patentes do exército, eles percebem que eles precisam se unir para poder combater a França, e é isso que eles fazem. Por isso que os últimos 3-4 anos da Revolução Haitiana, esses sim
sim está ligado com a independência, está ligado com a forma como esses líderes vão se relacionar com as outras potências europeias, com os Estados Unidos, com o resto da América, num processo de conquista da própria independência do país. Uma figura importante para a gente entender esse processo é o Jean-Jacques Dessalines, que em 1804 se declarou imperador, mas acabou sendo morto pouco tempo depois. Diante desse cenário, eu queria entender melhor se deu tempo para ele governar, como é que foi esse mandato dele, esse governo dele. E uma segunda pergunta dentro desse tema diz respeito às disputas políticas que existiam em torno da figura do Dessalines, né? Por que ele foi morto, enfim. Esse momento a gente não conhece muito do século XIX o Haiti, eu acho que é um dos mais interessantes, porque é como um país está tentando se estabelecer depois de um processo revolucionário, né? Dá pra gente conhecer várias dessas articulações, desses momentos, essas pessoas, como o Dessalines ou outros líderes, o que eles estão fazendo, o que eles estão pensando sobre formas de governar, se vai ser uma república, uma monarquia, um império, é bastante interessante. E é muita coisa que acontece. Embora acaba ficando um pouco obliterado pela Revolução, né? As histórias geralmente param ali na Revolução e pronto. Mas olhar para o século XIX do Haiti, eu acho que ajuda a gente a entender algumas das forças políticas que estavam atuando naquele momento e um pouco do que vai acontecer depois no século XX. O Jean-Jacques Dessalines, ele governou o Haiti por 3 anos, e aí, como você falou, ele foi assassinado, e eu chego na forma como ele morreu, porque eu acho que o que foi importante do Dessalines foi como ele reafirmou o papel do Haiti como um inimigo dos poderes coloniais. Essa aqui eu acho que era uma das preocupações desse governo muito breve que ele teve. Então, quando ele anuncia que vai retomar o lado espanhol da ilha, acho que já fica bem claro que como existia um combate ao colonialismo, né, porque a ilha onde hoje é o Haiti, ela sempre foi dividida entre França e Espanha, tinha o lado espanhol que hoje é a República Dominicana. Existe um momento lá mais pra frente no século XIX que a ilha está unificada, mas nesse comecinho ainda não está. O líder anterior, Toussaint Louverture, já tinha tentado tomar esse lado, porque existe um acordo francês com a Espanha passando esse lado para a França, mas isso nunca acontece, e aí o Toussaint Louverture tenta tomar o lado espanhol e fica assim meio em dúvida. O Dessalines, então, vai com mais força a realizar isso, porque não é interessante para ele ter um poder como a Espanha ali, né, numa fronteira logo do ladinho, não fazia nenhum sentido, não era interessante, porque o Haiti independente sofre muita pressão dos países europeus, a França continua, mesmo tendo perdido a guerra, a França continua ameaçando reocupar a ilha, então eles têm os haitianos veem na possibilidade de retirar a Espanha dali, né, de se proteger, e é isso que o Dessalines tenta fazer. Mas eu acho que existe também, nesse combate ao colonialismo, existe uma reafirmação racial, né, que o Dessalines tenta construir. É durante o governo dele que é escrita uma constituição que diz que todos os haitianos serão identificados como negros. Então é a primeira vez que eu acho que é a primeira vez que tem um uso político dessa palavra, né, de negro como não só uma descrição, etc., mas existe uma relação entre cidadania e a raça. Eu acho que também é uma forma dele acabar com aquelas diferenças raciais vindas da miscigenação que a França traz para dentro da ilha. Então, quando ele identifica todas as pessoas dessa forma, eu acho que é uma reafirmação racial que também é um recado para o resto do mundo. Uma outra forma que eu acho que o Dessalines tenta reafirmar o país dele como um país de combate ao colonialismo é a proibição de todo tipo de propriedade branca na ilha. Então, pessoas brancas não podem ter terras, não podem ter nenhum tipo de propriedade em São Domingos. Isso está na Constituição e isso é respeitado até o final do século XIX. Mas esse é um governo também que precisava posicionar o Haiti no mundo, que precisava estabelecer relações internacionais que fossem sólidas e que fossem independentes da França. Então, eu acho que um esforço também na Constituição, né? Eu acho que essa primeira Constituição haitiana, ela é meio que um recado para o resto do mundo. Olha o que a gente está fazendo, né? Como vai ser o nosso governo. Acho que ela tem muito essa função. E tem um artigo que eu acho muito interessante, que é dizer que o Haiti não vai estimular revoluções nos países do seu entorno, nas outras colônias. Não é exatamente assim que a coisa acontece, mas é isso que está no documento, né? Eu acho que isso é uma forma de mostrar, de acalmar os outros países e de mostrar
mostrar que o Haiti estava aberto a negociar, porque era um país que precisava manter comércio com os outros países para manter sua economia. Então, acho que é um recado que o Dessalines tenta passar de estar ali construindo um país com características muito peculiares. E acontece que o Dessalines ele foi assassinado em 1806, né, por pessoas que estavam ligadas à agricultura, por proprietários de terra, né, pessoas negras também, não tem proprietários brancos, que estavam muito insatisfeitos com esse governo. O governo Dessalines era muito restrito, muito presente no comércio, ele tinha um controle de tudo, então para importar produtos era preciso ter uma licença especial, isso já deixa alguns setores ligados do comércio já um pouco infelizes com Dessalines, e aí em setembro, enfim, no final de 1806, ele manda o imperador Dessalines manda aumentar toda a taxa das importações e depois ele manda aumentar também os impostos para exportação de produtos importantes como café, que é meio que o que o Haiti exporta depois da independência, é o café, o açúcar some da cana, ninguém mais planta cana no Haiti e o café é bastante importante para eles. Então, quando ele tem as ações, ele desagrada alguns setores da elite e de uma elite militar, porque são militares de alta patente que ficam com as melhores terras no Haiti independente, né? O Haiti não tem um processo de distribuição de terra igualitária ou uma reforma agrária, não tem nada disso. As terras que ficam abandonadas pelos brancos são entregues aos militares como forma de agradecimento ali pelo trabalho deles, e aí quanto mais alta a patente, maior e melhor é o pedaço de terra. Isso forma uma elite militarizada que vai trazer muitos problemas, ou pelo menos não tem uma relação muito interessante com o Dessalines, porque ele investe nessas taxações, né? Enfim, com essa ausência de uma distribuição de terras, as terras ficam concentradas na mão de um pequeno grupo, e é esse grupo que acaba insatisfeito e assassinando Dessalines. Dessalines é morto ali numa confusão, mas é uma confusão que está muito relacionada com esse momento de insatisfação com o aumento dos impostos. O país não foi só a primeira colônia das Américas a conquistar a independência, como também foi a única revolução independentista feita por pessoas negras e escravizadas. A próxima pergunta, eu queria falar sobre esses dois nomes que acabaram traindo Dessalines, que são o Alexandre Pétion e o Henri Christophe, que assumem o poder no Haiti, dividem em duas partes ali e tal. Eu queria entender melhor isso, né? Como é que foi essa divisão, se isso foi uma negociação pacífica ou se aconteceu algum tipo de conflito para rolar essa divisão. E eu faço esse questionamento também para entender melhor as formas de regime político que surgem no Haiti a partir desse momento, né? Bom, não teve nada de muito pacífico nesse processo, né? Depois da morte do Dessalines. Acho que é interessante a gente pensar que é um país em pós-guerra, tentando se ajustar, né? São diferentes poderes e diferentes projetos de poder que estão ali em disputa. Então, essas coisas vão acontecendo, né, porque tá se construindo. Então, quando o Dessalines morreu, um outro general que também saiu da escravidão, que ascendeu durante a guerra pelo exército, foi escolhido como chefe de um governo provisório, que é o Henri Christophe. O Henri Christophe provavelmente não nasceu na ilha de São Domingos, ele nasceu na Granada, eu acho, mas ele chega ali muito jovem e ele entra no processo da Revolução Haitiana, né? Ele vai participando de vários acontecimentos, ele tem um exército, ele se torna general com um exército muito, muito grande, muito fiel, importante, e até ele conseguir suceder o Dessalines quando o Dessalines morre. Acontece que os oficiais de outras regiões da ilha, é interessante a gente pensar no Haiti, se vocês olharem depois no mapa, dá para ver certinho as divisões, né? Tem a região norte, tem uma região no meio, que a gente chama mais de região oeste, e tem o sul. Então, são regiões nesse momento, com grupos políticos diferentes. O norte é onde tem as primeiras rebeliões de escravizados de 1791, elas acontecem mais no norte de São Domingo. Então, o Henri Christophe, depois na
historiografia também, ele é muito associado a um grupo de negros ex-escravizados que pegam em armas. Já o sul, na região sul, que é de onde vem o Alexandre Pétion, era uma região de um domínio político maior das pessoas negras livres, principalmente as que tinham acesso à terra, acesso a escravizados. Então, se formam dois grupos políticos diferentes, com repertórios diferentes, né? Então, o Henri Christophe, ele vem do norte e existem disputas internas ali que fazem com que oficiais das outras regiões não fiquem muito satisfeitos com a escolha dele. Então, o Alexandre Pétion está dentro desse grupo, e esse grupo de oficiais, eles acabam se unindo para tentar restringir os poderes do Christophe de alguma forma. E aí, o que eles vão fazer? Primeiro é convocar uma Assembleia Constitucional, em 1806 ainda, se eu não me engano, e eles determinam a separação dos poderes, porque o Dessalines era um imperador, né? Então, eles determinam a separação dos poderes para que o Christophe não tenha um poder amplo, e eles iniciam um processo eleitoral para fazer uma eleição dali a alguns meses. O Christophe, percebendo que isso é um ataque contra ele, né? Uma forma de retirá-lo do poder, ele une aquele exército que ele tinha já desde o período da França, ainda da colônia francesa, e ele tenta primeiro tomar a cidade de Porto Príncipe, mas ele não consegue. Porto Príncipe tá ali na região oeste, né? Não é a região de onde estavam os aliados do Christophe. Ele tenta tomar Porto Príncipe, ele não consegue, porque Alexandre Pétion já tinha conseguido dominar toda essa região, e aí ele volta, ele se refugia, foge no norte, que é onde estavam os aliados dele, e a partir dali tem início meio que uma guerra civil, mas ao mesmo tempo cada um desses líderes estabelece o seu governo na região, né? O Henri Christophe cria uma monarquia no norte do Haiti, e o Alexandre Pétion cria uma república ali entre região sul e oeste. Então não se resolve exatamente esse impasse, mas cada um fica com seu governo em regiões separadas e sem contatos muito amistosos. Para terminar esse bloco, eu queria entender melhor como é que era a relação das elites políticas e dos diferentes grupos sociais do Haiti nesse processo. A gente sabe que a revolução foi diferente das demais revoluções pela quantidade de pessoas escravizadas na ilha e tal. Então, eu queria entender como é que essa demografia social impactou o Haiti independente, se é que existe alguma coisa que a gente possa falar sobre isso de destaque. Tá, bom, o Haiti, a ilha de São Domingos, né, ela tinha como você falou, uma grande quantidade de escravizados, uma contagem meio clássica para esse período de 500 mil escravizados para 20 mil pessoas negras livres e 30 mil brancos, isso mais ou menos em 1789, arredondando os números dá isso. Então, são muito mais pessoas escravizadas e muitos ainda vindos da África. A violência da escravidão em São Domingos é muito grande, que as pessoas não têm um longo tempo de vida, elas morrem no máximo até 7 anos depois de chegarem da África em São Domingos. Então existe uma renovação dessa mão de obra escravizada muito rápida, que faz com que até ali na Revolução, chegando na Revolução, ainda tenha uma grande quantidade de pessoas africanas morando em São Domingos. Isso é um pouco diferente do outro grupo, que é o grupo de pessoas negras livres, são ou ex-escravizados ou pessoas que já nasceram em situação de liberdade, pessoas negras que já nasceram em situação de liberdade, às vezes associadas a famílias, a 2 gerações já de pessoas negras livres. Eles também fazem parte de um grupo político importante, e as pessoas brancas, né, que também existe uma divisão interna dos brancos, os brancos com grandes propriedades, os brancos que realmente tinham acesso a muitos escravizados, a grandes pedaços de terra, tinham as plantations de cana, de café, e os brancos que não eram ricos, as pessoas brancas pobres que tinham ofícios e, de certa forma, eles rivalizavam com alguns membros do grupo de pessoas negras livres, né, que dividiam os mesmos ofícios ou moravam em regiões parecidas, tinham uma condição econômica próxima. Isso se altera bastante depois no período independente. Primeiro que as pessoas brancas são retiradas dessa conta, já não temos, né, pessoas brancas com acesso a poder ou acesso a propriedades no Haiti, isso não acontece.
E a criação de um exército de escravizados durante a Revolução é muito importante porque faz com que essas pessoas consigam uma certa forma de ascensão e que vão ser recompensadas de alguma forma depois, né? Como eu disse, na distribuição de terras, quem conseguiu chegar a uma boa patente militar podia receber antigas plantations dos brancos, que estavam ali abandonadas. Os brancos foram embora e deixaram as suas propriedades durante a guerra. Então, a independência altera a dinâmica social que a gente tinha antes, com os brancos segurando ali, mantendo o poder, e coloca pessoas negras muito mais ligadas ao exército em uma posição de destaque. E isso traz algumas questões, depois, durante a independência, durante o século XIX principalmente, que o governo haitiano a todo momento tem que lidar com o poder militar que não se vê subordinado ao poder civil. A gente tem militares que foram eles que conquistaram a independência, né? Eles conquistaram a liberdade e eles que vão estar de várias formas criando caminhos para se manterem como uma elite ali no Haiti. Então, às vezes, existem alguns trabalhos que falam de uma disputa entre negros e mulatos. Eu acho bastante complicado e não gosto muito dessa perspectiva, porque esses grupos não são assim tão fáceis de definir, né? O que era uma pessoa negra, o que era uma pessoa mulata, e se essas pessoas não transitavam de um grupo para o outro, mas eu acho que existe muito mais uma disputa entre civis e militares. Isso, para mim, eu acho que coloca uma dificuldade depois no estabelecimento na solidificação de uma democracia, de coisas assim, justamente porque a gente tem um exército muito presente no Haiti do século XIX. Como o Haiti era uma colônia extremamente lucrativa para a França, os franceses não iam deixar essa separação barata, né? Então, você pode explicar melhor como é que se deu o processo de estabelecer uma multa de reparação para a França? De que forma essa dívida impactou a economia haitiana a partir do século XIX, enfim? Tá. Esse é um tema bastante interessante. Eu acho que a gente tem pouquíssimos trabalhos no Brasil sobre isso, pouquíssimos mesmo, que é como essa multa, né, ela se constrói, as implicações que ela traz. Acontece que a França não fica nem um pouco satisfeita com o que acontece e ela fica ameaçando militarmente o Haiti até 1824, 25, né? A França já tinha feito uma proposta anterior de uma indenização, eles chamam de indenização, eles querem ser indenizados pelo que aconteceu. Ela já tinha feito uma proposta anterior ao Henri Christophe. Henri Christophe, que tinha um ódio profundo contra os franceses, a ponto de não querer que se falasse francês no reinado dele, ali, né, na corte. O enviado francês que vai falar dessa proposta para o Henri Christophe, ele manda prender e manda matar, ele não quer ouvir falar dessa proposta absurda de recompensar quem escravizou e matou por tantos anos, e, né, destruiu o meio ambiente, enfim, a gente sabe como é essa história do colonialismo, mas depois Henri Christophe morre, a ilha toda é unificada, né? Depois Henri Christophe morre, o governo é tomado pelo Alexandre Pétion, mas o Pétion também morre, e vem o sucessor dele, o Boyer, e o Boyer unifica a ilha inteira. Ele consegue esse feito de unificar, inclusive o lado espanhol, declarar o lado espanhol haitiano também. E ele está nesse processo de consolidar o Haiti, né? O Haiti ainda não está consolidado, como a França não reconhece o Haiti independente, os outros países acabam não reconhecendo, porque isso seria comprar uma briga com a França. Só que é muito importante para a economia haitiana ter esse reconhecimento para poder fazer acordos políticos, econômicos, né, para poder vender e comprar coisas de uma forma oficial. E aí a França, percebendo que o Haiti está isolado e que eles estão desesperados para sair desse contexto de isolamento, eles mandam um representante para negociar a dívida, só que não é da forma mais justa possível. Esse representante, ele vai com uma armada gigante e com um documento já pronto dizendo, ok, o rei reconhece a independência do Haiti, mas temos 3 condições, que seria de diminuir 50% os impostos para a França, tanto para importação e exportação com a França, e o pagamento de uma multa. Eles fazem uma conta do quanto seriam as terras e estimam um valor, que é um valor muito alto e que compromete muito mais do que o PIB do Haiti, e que
aceitar essas duas condições era essencial para que o acordo acontecesse. O presidente fica meio que ali numa sinuca de bico, né? Ou ele assina um acordo ou o país vai ser bombardeado. Ele acaba aceitando o acordo, ele não tinha muito o que fazer, porque o Haiti não tem condições de encarar uma outra guerra, né? 20 e poucos anos antes já tinha saído da guerra de independência, e que foi muito difícil. No final da guerra, os soldados negros já não tinham mais nem uniforme, nem roupa, eles não têm arma sobrando. Então o Haiti acaba aceitando esse acordo com a França de pagar uma reparação pela independência. Acontece que, né, a França tem mais interesses aí. Essa multa, vamos dizer assim, ela vira uma grande dívida, e ela vira uma dívida dupla, na verdade, porque o Haiti assume a dívida, faz um parcelamento desse valor, só que eles não têm o valor total para pagar a primeira parcela. E aí o banco francês oferece o tanto que falta, mas com uma porcentagem de juros. Então o Haiti nunca tem o dinheiro no valor total para pagar a parcela do empréstimo e a parcela da dívida. Então esses juros vão aumentando e vão virando uma dívida dupla, que compromete o PIB haitiano até lá pro final do século XIX. Essa dívida vai rolando por anos, a ponto do presidente criar, o presidente o primeiro, né, o Boyer, criar um imposto específico para pagar dívida, criar quase como se fosse uma vaquinha para que os deputados doem o que eles tiverem, que se for possível doar, para pagar essa dívida, porque ela vem junto com uma ameaça de, olha, se vocês não pagarem, né, essa ameaça militar, ela tá ali todo o tempo. Então, a França inviabiliza a economia haitiana não só com a dívida, mas também com o próprio empréstimo, essa imposição do desconto de 50% nas importações e exportações, porque é através dos impostos que o Haiti junta dinheiro, consegue formar um caixa para aquele país, mas ali também já está pela metade. Então a França vai minando as possibilidades desse país de se construir de várias formas. Então, dinheiro que poderia ter sido aplicado em construção de escola, várias outras coisas, não, ele vai diretamente para a França, né? Os franceses vão lá buscar o dinheiro, ou os comissários haitianos, eles tentam ir para a França negociar, e essa negociação nunca acontece, porque não existe interesse da França de que essa dívida seja paga, né? O interesse é manter o Haiti, não é mais uma colônia, mas é manter o Haiti preso à sua ex-metrópole, dessa vez sob um discurso de que nós tentamos conceder autonomia e independência a vocês que não conseguiram cumprir e pagar a sua dívida. Isso acaba mantendo o Haiti preso ali com a França. Até a criação do primeiro Banco Nacional Haitiano, na verdade, é um banco francês que faz isso. Então, o próprio sistema financeiro haitiano está ligado à França, está preso à França por conta dessa dívida. Então, isso compromete e acaba com qualquer possibilidade de autonomia de um país, né? Não é possível, se a França não é possível mais ocupar a ilha como foi anteriormente, eles vão tomar as rédeas do controle desse país de outra forma. A França, mesmo tendo os ideais republicanos da Revolução Francesa, exigiu que o Haiti pagasse pela independência. Os franceses tinham perdido a fonte de lucros e agora pediam reparações. Uma soma impressionante de 150 milhões de francos em ouro. No século seguinte, o Haiti pagou o equivalente a cerca de 20 a 30 bilhões de dólares americanos. Com uma dívida desse tamanho, qual era a chance da jovem república? Acontecimentos mais importantes do século XIX, que de certa forma se estendeu do século XX para o Haiti, foi a sua relação com os Estados Unidos, que, como a gente bem sabe, exerce aí uma influência imperial no continente americano, e o Haiti não ficou de fora disso, infelizmente, né? E eu queria entender melhor como é que foi essa aproximação, entre aspas, entre esses dois países, e o impacto para os haitianos da intervenção dos Estados Unidos na ilha, né? E quais fatores levaram a essa ocupação e as suas consequências? Esse é um outro assunto também que é bastante interessante e que eu acho que também ajuda a gente a compreender o que acontece ali no Caribe até hoje. No começo do século XX, o Haiti estava passando por um momento de crise. O presidente era o
o Antoine Simon, se eu não me engano, e ele acaba caindo ali numa disputa entre diferentes facções da elite haitiana disputando entre si. Existe um momento nesse comecinho em que vários grupos vão se alternando no governo e ninguém se estabiliza, e ao mesmo tempo tem vários outros países tentando se estabilizar no Haiti. Então, eu sei que tem um grupo alemão muito forte ocupando um espaço na economia, a ponto de trazerem soldados alemães para a proteção de propriedades dentro do Haiti. Isso começa a incomodar os Estados Unidos, a possibilidade de um poder europeu, de um outro poder branco ali num país tão próximo, né, em um momento em que os Estados Unidos está estendendo a sua influência ali no resto do Caribe, dessa parte do Caribe. É um momento também que os Estados Unidos ocupa Porto Rico, o Canal do Panamá, essas coisas estão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, estão no mesmo contexto. Além desses grupos alemães, a França, né, ainda mantém o seu interesse no Haiti, como eu tinha falado, o Banco Nacional era uma propriedade francesa. Existia também comerciantes sírios que tinham uma relação muito próxima com ingleses que forneciam uma proteção para esses sírios ali dentro da ilha. Então, é nesse momento que os Estados Unidos estão decididos a tomar o controle do Caribe por questões estratégicas, mas é nesse momento que a ocupação militar dos Estados Unidos no Haiti acontece, que é ali em 1915, um momento em que os Estados Unidos já tinham tentado tomar o controle dessa região, né? Na verdade, isso não era uma grande novidade. Desde o final do século XIX, os Estados Unidos tentam se apropriar ali dessas regiões do Caribe, dos portos, manter bases como, né, o Canal do Panamá, a base de Guantánamo, né, que tem a prisão que está aí para receber imigrantes hoje. Ela também é mais ou menos desse período. Então, essa ocupação acontece no momento de instabilidade política, é sempre nesses momentos que os Estados Unidos procuram ocupar um lugar. Existe um forte protesto popular no Haiti contra o presidente, e então o líder dessas revoltas, ele consegue chegar até Porto Príncipe. Ele não era visto necessariamente, ou ele era visto como um anti-norte-americano, o Rosalvo Bobo. Ele tem uma resistência ao poder norte-americano, e a elite haitiana também não aceitava muito ele. Aí que o Haiti está sem presidente, os Estados Unidos conseguem influenciar a eleição, porque existe a possibilidade do Rosalvo Bobo ganhar, e eles conseguem colocar no governo um presidente fantoche, né, que vai servir os princípios norte-americanos só para enganar ali, né, só a fachada. E são governos bastante complicados. Uma das grandes consequências, né, aquele artigo que eu tinha citado que proibia a propriedade branca estrangeira na ilha, o governo bancado pelos norte-americanos retira esse artigo e fica completamente legalizado que brancos estrangeiros voltem a ter propriedades em São Domingos. Isso é bastante complicado. Os Estados Unidos trazem uma perspectiva racial, de divisão racial, que era desconhecida na ilha, pelo menos naquele momento do século XX. As coisas não se davam em termos de negros estão abaixo dos brancos, ou uma hierarquia de raça que coloca os brancos em primeiro lugar. E isso é tão complicado que mesmo as elites que apoiavam os Estados Unidos acabam sofrendo com o racismo que os Estados Unidos traz para a perspectiva, né, de políticas racistas, acabam atacando mesmo os aliados. Então, a presença dos Estados Unidos altera muito dessa organização que o Haiti já tinha, influencia na política, trazendo principalmente uma divisão racial que era desconhecida e que gera vários pontos de desacordos nesse momento. E existiu alguma resistência mais ativa ou organizada em relação a essa ocupação e tudo mais? Tem alguns movimentos de resistência, principalmente ligados aos trabalhadores rurais e o mundo rural, o mundo do campo, principalmente porque dentro dessas várias leis que os Estados Unidos vai buscar lá do passado, eles trazem uma que já não era aplicada mais, que trabalhadores do campo
eram obrigados a fazer trabalhos coletivos de graça, construções coletivas, construção de rua, pontes, diques, eles são obrigados a trabalhar de graça nessas construções, mas é óbvio que os oficiais americanos não usam a mão de obra haitiana gratuita, de graça, né, uma nova forma de escravidão, só para trabalhos coletivos, né, para trabalhos que teoricamente são para comunidades. As pessoas são usadas para trabalhos de outras formas. Isso gera bastante desconforto entre os trabalhadores dos campos. Tem um líder que se destaca, o Charlemagne Perrault. Ele era um proprietário de terras, não uma coisa, né, não um latifundiário, mas ele tinha algumas propriedades de terra no norte. Com o tempo, ainda antes da ocupação, ele consegue se estabelecer em Porto Príncipe, na capital, e ele, depois da ocupação, ele percebe a necessidade ele vai criando uma resistência nacionalista junto com trabalhadores rurais, com pessoas do campo, a partir dessa insatisfação muito forte que as pessoas do campo sentem com os Estados Unidos, né? E nesse momento do Haiti, quando eu falo população rural, era uma população muito grande. A maioria da população ainda era rural. Ele consegue criar grupos de resistência, grupos armados, né? Grupos que estão ativamente trabalhando contra a presença dos Estados Unidos, e eles começam a atacar as polícias locais, né? Não necessariamente o exército ou os oficiais americanos, eles vão atacando as polícias locais das regiões ali, das cidades, e chega a ponto do Charlemagne Perrault conseguir criar um governo independente no norte da ilha, que não se mantém por muito tempo, né? Ele entregue, eu acho que por um dos seus aliados, mas enfim, ele é entregue e capturado, esse grupo acaba disperso, mas as ideias, né, de autonomia e de uma autonomia nacionalista, a ideia de que está errado um outro país estar ocupando o Haiti, ela começa a se espalhar pela imprensa haitiana. Então, depois da morte do Charlemagne Perrault, tem grupos de intelectuais, de jornalistas que começam a se unir e pedir a revogação dessa Constituição que tinha sido declarada pelos Estados Unidos. Eles começam a fazer chamados por uma economia soberana, independente, sem a presença dos Estados Unidos. E como eu tinha falado, mesmo a elite que em algum momento recebeu bem os Estados Unidos começa a perceber que existe um racismo dos oficiais norte-americanos que não vai permitir a presença dessa elite. Eles também começam a se opor à presença norte-americana e fazer com que ela fique cada vez mais insustentável. No episódio sobre a Revolução Haitiana, um dos debates mais comuns sobre esse tema é a relação entre as revoluções haitiana e francesa, sobre quem influenciou quem, né, e o quanto de influência um teve na outra, melhor dizendo, né. De qualquer forma, o que me interessa aqui nesse momento é afirmar que o Haiti estava inserido num contexto mais amplo e que ideias e debates que ganhavam força na Europa chegavam até a ilha, mas existiam as ideias próprias também que eram germinadas ali naquele contexto haitiano e tal. E aí eu queria saber se esse mesmo processo aconteceu ao longo do 19, né, mas focando na consolidação da independência e da construção desse país que é o Haiti, né. O Haiti nessa época ele recebe influência de alguma corrente ideológica específica ou política, lembrando que no século XIX, né, a gente tem a ascensão de diferentes ideologias, ou pelo menos a consolidação de uma maneira mais sistemática de algumas ideologias, como é o próprio caso do socialismo, do anarquismo, enfim, mas não necessariamente pensando só nessas duas. O Haiti, ele recebe alguma influência significativa que vem de fora nesse contexto? Uma influência de fora. Eu sei que mais para o século XX existe uma formação de uma tentativa de um partido comunista, mas logo cai na ilegalidade, isso não é bem complicado. Eu acho que no século XIX as lutas haitianas elas são pela liberdade, mas principalmente por uma liberdade negra. Às vezes eu acho que parece que o Haiti estava muito, muito à frente do que os outros países outros grupos estavam disputando. Por exemplo, as ideias de transformar as colônias francesas em departamentos, como é a Martinica hoje, isso já estava sendo pensado por pessoas negras vindas de São Domingos no final do século XVIII. Isso só vai se consolidar lá na metade do século XX. Eu fico sempre com essa impressão
expressão. E aí o que o Haiti está fazendo no século XIX é muito mais uma tentativa de positivação da raça, que eu acho que nem sempre acaba sendo acolhida por outros países, porque eles estão fazendo isso no momento em que a escravidão ainda está a todo vapor, né? O Haiti, São Domingos força a França a abolir a escravidão em 1793, a escravidão só vai acabar mesmo no Brasil lá no final do século XIX. Então, sempre tem essa impressão de que o Haiti está muito antes. E o mundo, de certa forma, vai se protegendo, né, de ser atingido por essas transformações que os haitianos estão propondo. É mais ou menos a relação eu nunca lembro se é o Pétion ou se é o Boyer que recebe o Bolívar, por exemplo. O Bolívar precisa descansar, quer descansar e também se proteger e se esconder por um tempo, e ele vai para o Haiti. E lá ele recebe o abrigo que ele precisa, ele recebe ajuda de armas, apoio político, e a exigência que os haitianos fazem é que, em troca, o Bolívar acabe com a escravidão nos lugares por onde ele conseguir declarar a independência. E não é isso que acontece, né? Essa demanda haitiana, ela não é ouvida. Então eu acho que, eu não sei se eu consigo pontuar especificamente correntes ideológicas que influenciam o Haiti no século XIX. O Haiti do século XIX ainda tem uma preocupação muito forte em se estabelecer enquanto país, ao mesmo tempo em que o mundo não quer o Haiti da forma independente, né? O Haiti o mundo quer um Haiti colônia, um retorno para a colônia. E existe uma preocupação muito forte dos líderes haitianos de dizer o básico ainda, para que as outras pessoas ouçam, que é o mínimo, que, olha, pessoas negras também são seres humanos e escravidão é desumano. Eu tenho a impressão de que as coisas param aí, porque não existe um mundo onde outras, né, e quando eu falo mundo, a gente está pensando nesse mundo atlântico ali onde o Haiti está inserido. Não houve o básico, então fica difícil pensar em outras demandas mais elaboradas ou outras correntes ideológicas. Eu acho que é mais ou menos isso. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Deixando um pouco de lado essa questão de influência externa, eu queria te perguntar sobre de que forma a cultura haitiana, né, a literatura local, o voodoo haitiano, a música e outros costumes ajudaram a moldar ou não uma identidade haitiana, né? Eu acho que existem vários momentos para a gente pensar nessa identidade haitiana, né? Identidade é uma construção que vai se alterando. Ali, logo no pós-independência, todas essas tradições culturais, elas são marginalizadas e até criminalizadas logo no pós-independência, né? Às vezes a gente acha que, legal, é um país, foi criado Revolução de Escravizados, então todas as influências africanas vão ser bem recebidas. Não é bem assim que a coisa acontece, né? Primeiro porque o Haiti precisa se diferenciar dos países africanos pro resto do mundo. Ele tem que mostrar que ele não é a África, porque, né, existe essa hierarquia racial, étnica criada pelos brancos que justifica a escravidão, por exemplo. Então, o Haiti tem que mostrar para os países brancos que, olha, nós somos civilizados, entre aspas, e todos esses aspectos culturais de religiões não católicas, não cristãs, essas coisas não existem aqui. Esse é o discurso oficial. Embora essas coisas existam com força, né? Ao longo do século XIX, as religiões africanas, de origem africana, vão se moldando e ficando mais parecidas com o voodoo que existe hoje. As tradições culturais também vão se estabelecendo. Eu acho que é interessante a gente olhar principalmente para o mundo rural. O mundo rural haitiano guarda muito dessas lembranças, dessas memórias, dessas culturas ressignificadas, como, por exemplo, formas de trabalho coletiva, são formas de trabalho que encontram alguma correspondência em tradições africanas e que são ressignificadas depois no Haiti. A questão da religião é bastante complexa, porque o Haiti precisa do reconhecimento do Vaticano, da Igreja Católica, né, como um país independente. Eles precisam do reconhecimento, né, da Igreja, e para isso, em nenhum momento as religiões africanas podem aparecer como oficiais. Então a gente tem vários presidentes do século XIX, eles são todos católicos e eles reprimem qualquer manifestação, festa, dança, qualquer coisa, qualquer reunião que esteja acontecendo com batuque, com todas essas coisas são reprimidas, porque eu acho que existe uma necessidade constante, uma de agradar os poderes internacionais, né, para a consolidação do país como
independente, e existe também um esforço de diferentes governos do Haiti do século XIX de conformar a população dentro de um modelo de trabalho muito específico, e o que é bastante difícil, porque é uma população que sozinha conseguiu garantir a sua abolição ainda no século XVIII, e os governantes do século XIX querem trazer essa população de novo para trabalhar em regimes muito parecidos com os que existiam na época da escravidão. Então, impedir essas tradições culturais de terem um espaço é uma forma também de impedir esses grupos de se firmarem de uma forma mais autônoma, de que a população possa exercer sua cultura, suas crenças, suas práticas, porque também podem ser espaços de sabotagem do trabalho, né? As pessoas estão reunidas numa festa, elas vão beber, vão dançar e ninguém vai querer trabalhar cortando cana no dia seguinte, tomando sol, cortando cana num terreno que pertence a um oficial do exército. Então, existe essa perspectiva do governo haitiano de militarizar a vigilância sobre os trabalhadores do campo, porque tem essa necessidade de restabelecer uma economia calcada na plantação de cana, na produção de açúcar. Então, oficialmente, esses elementos culturais, eles nunca tiveram espaço, eles vão se desenvolvendo de uma forma mais marginal. A reabilitação desses elementos, né, como culturais e como motivo de orgulho e como uma característica do nacionalismo haitiano, ele só vem depois no século XX. Eu acho que um dos primeiros a escrever sobre isso é o Jean Prisma, eu acho, que é uma coisa ali meio antropologia, meio folclore, em que ele vai enumerando as canções tradicionais, as músicas tradicionais, as formas de religião, ele vai juntando essas coisas e dizer, olha, tudo isso é a identidade haitiana, nós somos isso daqui e não existe um problema em ser isso daqui, né? Isso é o que nós somos e o que faz as nossas especificidades no mundo. Mas ao longo do 19 é mais difícil localizar esses aspectos, justamente porque a gente tem uma repressão, a gente consegue encontrar na repressão, né? Na minha dissertação de mestrado, quando eu estudei as leis para regulação do trabalho rural, eu encontro a repressão. Então, é proibido se reunir tais dias da semana para fazer festa com música. É proibido ir para andar sem uma autorização de ir para tal cidade. A gente encontra o contrário na documentação. Se o governo está reprimindo é porque essas coisas acontecem de alguma forma. Então, todas essas práticas populares, elas, ao longo do 19, elas ficam marginalizadas e não são incorporadas num modelo nacional do que é ser haitiano. No século XX, um dos principais desafios para o Haiti foi a garantia de soberania nacional, e o país entra, logicamente, no contexto de Guerra Fria. Nós temos ali a ascensão do governo do Papa Doc, do seu filho, Baby Doc, depois, que é um período muito turbulento e que, pelo que o pouco que eu sei da história haitiana, é um período que acabou sendo muito marcante para o Haiti, né? E aí eu queria saber se você poderia comentar, assim, de uma maneira mais geral, esse momento e quem são esses dois caras, né? Por que a história do governo deles pro Haiti é vista como tão relevante e tal? Bom, a relação do Duvalier, por exemplo, com os Estados Unidos e com a Guerra Fria é muito complexa e bastante ambígua, né? Logo que o Duvalier pai, né, que recebe esse nome de Papa Doc porque ele era um médico, ele é eleito, porque ele é inicialmente eleito numa eleição bastante complexa, que ninguém tem muita certeza se foi um processo sem fraudes. Os Estados Unidos tentam matá-lo, mas eles não têm sucesso. E aí ele tem uma fala muito diferente sobre a questão racial, que acaba afastando ele da influência norte-americana. E é muito interessante a trajetória do Papa Doc, não é algo que eu domino 100%, mas que eu conheço. Ele parte de uma ideia de que realmente existe uma diferença racial entre pessoas negras e pessoas brancas, e por isso ideias políticas vindas da Europa não estavam adequadas para o Haiti, para pessoas negras, mas ele distorce isso para poder fazer um governo ditador em que vale tudo, né? Diante das intervenções e tentativas de intervenções, ele usa a justificativa racial. Olha, isso aqui é um país negro e eu sou um homem negro e eu sei o que fazer. Outras pessoas não podem opinar, né? Porque existe uma diferença racial que afasta os outros poderes. Então, ele tem uma relação muito ambígua com os Estados Unidos. Óbvio, existe interesse dos Estados Unidos na ilha, mas eles não conseguem criar acordos efetivos.
né? O Duvalier, ele ficou conhecido com esse nome porque ele era médico, ele trabalhava no meio rural, ele participa dos governos anteriores, eu acho que ele foi ministro do Trabalho e com certeza da Saúde depois. Então ele gozava de uma certa prestígio entre os trabalhadores do campo, porque ele estava sempre circulando, falando sobre saúde, vacinas, etc. E ele desenvolve essas teorias raciais também num contato que ele tem com teóricos e com intelectuais que depois se afastam dele, mas inicialmente ele está junto com alguns intelectuais importantes do Haiti, mas ele acaba criando um governo muito centrado na própria imagem, numa ditadura meio que de culto a ele, e que é bastante complexa porque ele começa a prender e matar qualquer pessoa que se oponha. Então, a contagem de mortos nunca é muito certa. A última vez que eu vi é algo entre 30 mil ou 60 mil pessoas. A relação do Haiti hoje com essa memória também é bastante complicada, né? Alguns lugares, como a prisão Fort de Manche, que foi uma prisão que ficou muito famosa por receber prisioneiros políticos, é um lugar que está abandonado. Eu nem sei se esse prédio ainda está em pé ou está bem em ruínas, porque é um período bastante complexo e que o Duvalier fazia era justamente eliminar qualquer oposição que pudesse atrapalhar um governo centrado na figura dele. Ele cria uma milícia armada que ela faz o terror no mundo rural, pessoas desaparecem, as pessoas são assassinadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ao mesmo tempo, ele se coloca como um opositor do comunismo, né, nessa lógica de Guerra Fria, mas dizendo que o comunismo são ideias da Europa que não podem chegar ali, não estavam adequadas para pessoas negras. Então, eu acho que também é uma forma dele manter uma relação mais ou menos estável com os Estados Unidos, mas também não permite que o país entre. Ele também tem ideias nacionalistas muito fortes. Ainda assim, o Duvalier consegue governar de 1957 até 71, é muito tempo. Quando ele acaba morrendo, quando ele morre, ele deixa o próprio filho como sucessor, e por isso que ele é chamado de Baby Doc, né? É o filho do Papa Doc, mas ele tem uma outra trajetória, não tem essa relação com o povo e com a criação de uma intelectualidade negra, né? Bastante complexo, mas é isso. E o filho governa até 1986. Então, se a gente pensar aí, são 30 anos de uma só família no governo haitiano. Acontecem algumas eleições durante o governo do Duvalier, mas elas são muito fraudulentas, não são eleições sérias, mas é isso, ele usa essa ideia de que existem características específicas das pessoas negras específicas no Haiti que fazem com que na verdade ele usa para justificar um governo ditatorial, que é o que ele mantém ali durante todos esses anos. Depois de 13 anos, o Brasil encerra a missão de paz no Haiti, uma das nações mais pobres do mundo. Criada pelo Conselho de Segurança da ONU, a missão das Nações Unidas, conhecida como MINUSTAH, será substituída por uma operação policial menor, que será retirada ao longo de 2 anos. Para terminar, eu queria conversar sobre episódios um pouco mais recentes, porque a gente está falando aqui de um período muito longo, né? Fazer episódios sobre a história de um país num período longo, assim, a gente acaba não conseguindo aprofundar muita coisa, mas nos últimos anos, o Haiti passou por problemas severos, nos últimos 15, 20 anos, relacionados aos terremotos que aconteceram na região, que trouxeram muitos prejuízos sociais, econômicos, sanitários, e isso tem, né, feito com que o Haiti tenha passado por episódios muito fortes de violência, de gangues, de disputas de poder internas por conta das consequências dessas tragédias e das dificuldades econômicas do país e tal. E em um determinado momento da história recente do Haiti, a ONU intervém, né? Faz as tais missões de pacificação e não sei o quê. E aí eu queria pedir para você explicar pra gente como foi essa relação do Haiti com a ONU e os impactos dessas missões pro Haiti, né? Apesar
de serem chamadas de missões de pacificação, é interessante a gente pensar que não são missões assim tão pacificadoras e que muitas vezes elas estão ligadas com objetivos mais dos outros países que estão na ONU do que necessariamente do país que vai receber aquele grupo, como atualmente também foi cogitada e aprovada uma nova missão no Haiti, mas eu não vou lembrar de onde é o exército. O exército que chega, né? Ele chega sob uma bandeira da ONU, mas ele chega trazendo as práticas militares do lugar de onde ele saiu. Foi assim nessa última intervenção, que contou com o exército brasileiro, com a presença de pessoas tipo o general Heleno, que a gente sabe que quando ele lida com uma população negra pobre, né, a gente sabe o que essas pessoas fazem no Brasil. O atual governador de São Paulo, Tarcísio, era... Isso, exato. Então, eles levam para o Haiti, de novo, né, assim como os Estados Unidos no começo do século XX, eles levam uma lógica de violência baseada no racismo que não se conhecia lá. Não, o Haiti tinha violência, mas que está muito mais relacionada a disputas políticas e as gangues, mas não de uma polícia ou de um grupo militar atacando violentamente a população, entrando nas comunidades, né? Também tem regiões que se assemelham com as comunidades aqui do Brasil, que levam um nível de violência desconhecido, de violência sexual contra as mulheres. Acho que isso ficou famoso, né? Algum tempo atrás, a quantidade de crianças, de filhos de brasileiros que ficaram dessas situações de violência sexual contra as mulheres haitianas. Enfim, é um país que foi sabotado de várias formas desde a sua independência, não só pelo que ele representava, mas por ser um local estrategicamente importante para vários países, né? Os Estados Unidos têm interesse naquela região até hoje, senão eles não teriam mais Porto Rico, senão o Trump não estaria brigando pelo Panamá, os países europeus também, a França ainda mantém a Martinica como um departamento, mas que é meio que, né, eles não têm acesso aos mesmos benefícios de uma cidadania francesa plena. Então é um lugar que ainda é de interesse de vários países, e eu acho que essas missões da ONU, elas acabam sendo um espaço onde esses outros países dão vazão para outras necessidades. Quando o Brasil consegue enviar o seu exército com uma missão de paz, não é porque o Brasil estava interessado em pacificar o Haiti, é porque o Brasil estava interessado em melhorar a sua imagem junto à ONU e conseguir um assento em grupos específicos ali dentro, né? E é por isso que o Brasil manda, para consolidar a sua imagem dentro da ONU. E aí o que esses militares vão fazer, isso é bastante complicado, porque, né, eu não sei até que ponto esses militares conhecem, não é nem conhecer a história, mas é conseguir contextualizar o que eles estão fazendo ali, né? Como que eles vão interferir ali? É só reprimir violentamente as pessoas e vai estar resolvido? Mas o quê? E aí, então, fica muito complicado a gente pensar em como esses outros poderes vão beneficiar o Haiti de outra forma, porque sempre existe algum outro interesse que não é só melhorar a vida daquelas pessoas. Ou se a gente olha para a grande quantidade de ONGs que se estabeleceram no Haiti logo depois do terremoto. Quando o terremoto acontece, vários países, né, e várias organizações se voluntariam para oferecer dinheiro, mas eles precisam de ter ONGs ou instituições que vão receber esse dinheiro. O Haiti vira uma feira de ONGs internacionais, porque a quantidade de dinheiro que estava indo para aquele país era muito grande. E aí esse dinheiro vai para ONGs internacionais que não conhecem a realidade daquele lugar e como elas podem realmente ajudar, e a coisa se perde até chegar na mão da população que precisa de algum tipo de ajuda. O negócio já se perdeu no caminho. Acho que tem um documentário do Raul Peck, que é um diretor haitiano, né, que ele mostra a situação do Haiti pós-terremoto, e ele foca muito nas ONGs e como é esse trabalho delas, né? As ONGs estão ali por causa dos haitianos ou por causa da grande oferta de dinheiro que estava disponível naquele momento. Então, os impactos das intervenções, é tanto que essa tentativa de intervenção última agora, né, depois que o presidente foi assassinado, etc., eu acho que foi uma das que mais contou com, pelo menos, uma tentativa de ativistas e políticos
políticos haitianos em dizer, olha, não é assim que as coisas têm que acontecer, e lideranças haitianas sérias precisam ser ouvidas. Não como foi logo depois do terremoto, em que a gente via Hillary e Bill Clinton lá. Se eu não me engano, o Baby Doc volta nesse momento também ali pro Haiti. Então, às vezes parece que não existe uma possibilidade de que os haitianos possam falar e possam ser ouvidos do que eles precisam. Essas intervenções e essas missões de pacificação, elas são decididas a contragosto dos haitianos, da população haitiana, sem conhecer o que diferentes setores do Haiti têm a dizer sobre isso e como eles acham que a solução pode ser encontrada, ou uma possibilidade de construção de alguma solução em conjunto. Alguns meses após a chegada dos soldados, a seleção brasileira de futebol enfrentou o Haiti em uma partida amistosa na capital Porto Príncipe, para ganhar a simpatia do povo com relação a MINUSTAH. Foi o jogo da paz. Eu acho que foi um marco. Nas relações Brasil-Haiti foi um marco. Recomendações de leitura sobre a história do Haiti para o pessoal que está ouvindo, preferencialmente português, inglês ou espanhol, né? Mas, aproveitando esse espaço que a gente vai falar de leituras, eu queria pedir para você falar novamente do seu livro, Revolução Haitiana, que está sendo lançado aqui pela nossa coleção História FM. Para quem, sei lá, pulou o começo porque queria pular comerciais ou algo do tipo. Então, conta pra gente o que você pode falar desse livro e o que o pessoal vai encontrar nesse livro. Então, é meio assim recomendar o próprio livro, né? Mas vamos lá. Então, é um livro que fala sobre a Revolução Haitiana, né? Eu paro ali logo depois, de 1804 a 1805, não dá conta do pós-independência, mas é um livro que procura organizar de uma forma um pouco mais didática quais são essas várias forças, vários grupos diferentes sociais, grupos políticos que estão ali no Haiti durante a Revolução e qual a contribuição que eles dão para esse longo processo que vai de 1791 até 1804, né? E eu tento localizar a Revolução Haitiana dentro de outros acontecimentos, não perder de vista que estavam acontecendo várias coisas no mundo, a Revolução Francesa, não de uma forma que crie uma hierarquia entre elas, mas que crie um diálogo entre esses acontecimentos, que a gente possa mais ou menos entender o quanto um influencia o outro. Acho que não existe um movimento só da França para o Haiti, eu acho que existe um movimento duplo da colônia para a metrópole, da metrópole para a colônia, um movimento de pessoas, de ideias, de várias coisas que estão ali em circulação no Caribe naquele momento. E a outra recomendação que eu queria fazer é um livro que fala mais sobre questões atuais do Haiti, que é de um colega meu aqui da Unicamp, mas ele é da sociologia, ele é um sociólogo haitiano, Franz Rousseau-Deus. Ele escreveu um livro chamado Paradoxo Haitiano, Identidade Negra e Branqueamento na Contemporaneidade, que é pensando justamente as dinâmicas raciais no Haiti contemporâneo, no Haiti agora, né? Como esses acontecimentos que a gente falou um pouquinho aqui no final, eles informam, né? Ajudam a gente a pensar as diferenças raciais que estão se construindo ali, né? Que ponto que como isso dialoga com o que a gente conhece ou não. Então eu acho que é um trabalho interessante, não é um trabalho de história, mas eu acho que é um trabalho também que o Franz faz volta um pouquinho na história do próprio país para poder pensar como que essas forças raciais estão se constituindo agora. Então é isso, gente. Betânia, tem alguma consideração final? Eu queria agradecer. Acho que é sempre bacana a gente poder falar do próprio trabalho, né? Já não é a primeira vez que eu estou aqui, mas eu queria agradecer por esse espaço. Acho que é interessante a gente poder conversar sobre pessoas, né? Eu ouço seus convidados, são pesquisadores, pesquisadoras, também são professores, professoras como eu. Acho que é interessante a gente ter esse espaço num lugar, num país onde é muito complexo, muito complicado a gente falar sobre cultura, sobre educação, sobre, né, se informar sem ser por grupos de WhatsApp,
WhatsApp. Então, acho que eu queria agradecer por poder estar nesse espaço também. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados aqui no fim do episódio, vocês têm um link para compra no post desse episódio no nosso site, historiafm.com. Na descrição desse episódio eu vou colocar o link para compra do livro Revolução Haitiana, da Betânia, com cupom de desconto para comprar lá no site da editora Juruá. E claro, sigam a gente ali nas redes sociais, @obrigahistoria, e colaborem com a gente em apoia.se/obrigahistoria. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Vitor Alexandre. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.